Todas as profecias relativas à volta de Cristo são interessantes porque se relacionam com Jerusalém. E por isso Jerusalém precisa ser estudado. Jerusalém viveu a vida inteira em estado de guerra. Hoje ela está em estado de guerra. Hoje tem muro palestino para um lado soltando foguete e israelitas de um lado soltando foguete. Em 6 dias você toma as colinas de Golã, Israel toma as colinas de Golã e anexa aquele estado, aquele pedaço da Síria e simplesmente estão em guerra todo o tempo. E se nós formos olhar, Israel, Jerusalém já foi destruída 2 vezes, foi sitiada 23 vezes, atacada e vamos dizer, destruída uma parte de Jerusalém 52 vezes e reconstruída 44 vezes. Então é uma cidade que, vamos dizer assim, tem sangue nas veias. E por isso é uma cidade importante. A última reconstrução dos muros, modernamente falando, de Jerusalém, a última reconstrução ocorreu em 1538, com esse Suleiman magnífico, que mandou fechar essa porta dourada. Por que essa porta dourada era importante? Porque no dia do Yom Kippur, que é o dia do perdão, o povo de Israel tinha que entrar para ir para o templo, para o anfiteatro do templo. E adivinha qual é o nome da porta que ele entrava? A porta dourada. E aí esse Suleiman disse, esse povo não merece perdão, vou fechar a porta. Mas ele não sabia que estava sendo instrumento nas mãos de Deus pela profecia do profeta Ezequiel. Ezequiel 44, 1 e 2, alguém pode ler? Ezequiel? Capítulo 44, versículo 1 e 2. Alguém quer achar? Agiliza. Então o homem me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, que olha para o oriente, a qual estava fechada. Disse-me o Senhor, esta porta permanecerá fechada, não se abrirá. Ninguém entrará por ela, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela, por isto permanecerá fechada. Vocês lembram de Ciro dando as cartas e dando dinheiro para a reconstrução do muro? Ciro foi considerado um homem de Deus, porque ele ajudou o povo de Israel, certo? Então, aquela porta se chama Porta de Ciro, porque ele que financiou as reformas do profeta Ezequiel. E agora nós temos essa porta fechada e fechada por um incircunciso, um maometano, um islâmico. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, vocês precisam aprender isso nessa lição. Deus é tão poderoso que usa homens impuros para fazer a sua vontade e a sua determinação. Se os judeus não fecham a porta dourada, ele levanta um sheik árabe, um sheik maometano para pegar e fechar a porta. Deus faz isso. Por que Israel está sempre em luta? Por causa daquela luta histórica, Isaac e Ismael. Quem é que passou por Israel? A cidade tem importância? Abraão teve lá, Jacó teve lá, Davi teve lá, e Salomão teve lá. E nós temos que entender que desde o século VII não teve mais destruição dos muros. E Jesus então vai voltar e vai tomar conta de Jerusalém. Vamos falar um pouquinho sobre o Domo del Mar.
a Meca sagrada do Islã, que está em cima da pedra, da rocha, na qual Abraão ia sacrificar Isaac. Então, para os judeus, aquela pedra é sagrada, porque foi a pedra de Abraão. E para os islâmicos, essa mesquita que está em cima, a fotografia mais famosa de Jerusalém, com aquela cúpula dourada, ela foi feita por esse Sulimã, e essa mesquita, ela foi erguida por um motivo. Porque na história do Islã, Maomé teria saído de cima da rocha de Abraão para a sua viagem para o céu. Porque Maomé foi ao céu e voltou. Jesus foi ao inferno e voltou. E Maomé foi ao céu e voltou. E é interessante que Maomé saiu para essa viagem dele no Alcorão. Ele saiu em direção ao céu de cima dessa rocha. E por isso esse sheik construiu então essa mesquita. E essa é a disputa toda. Aquela mesquita, não é Jerusalém a disputa entre os palestinos e os judeus, é aquela mesquita. No momento em que for resolvido de que aquela mesquita é dos judeus, eles derrubam a cúpula dourada e derrubam a mesquita e constroem um novo templo de Salomão em cima, que é o quarto templo. Por isso que vale a pena estudar Jerusalém. Não sei, tu está falando em quarto, mas geralmente se fala só em 3 templos, né? Tu incluiu o tabernáculo, que não era de pedra. Não era de pedra, mas era o santuário de Deus. Sim. Tabernáculo, o primeiro templo, o segundo templo e agora o quarto templo que vai ser construído. Aí a gente diz, bom, mas então Jesus Cristo demora para voltar, porque até que eles tomam aquela porcaria, né? Até que eles constroem em cima, até que eles restabelecem o sacrifício lá naquele lugar, vai demorar muito. Abra o olho de vocês. Não. Ou não. Abra o olho de vocês. Em primeiro lugar, não demoliu tudo. Dizem os especialistas que existe um templo pré-moldado pronto. Existem sacerdotes purificados prontos. Existe vestuário, as talas, o urim e o turim. Lembra aquela placa com as 12 pedras coloridas que os sacerdotes usavam? Diz que já está tudo pronto para... Tirou a mesquita num dia... Em 2 dias você constrói um novo templo e você começa o sacrifício. Segundo Mertens, até hoje não pôde ser feito isso. Por quê? Porque Jerusalém não era a capital da Judéia, de Israel. Era, mas não era. Sim, mas não. Então o que acontece? Agora... Depois de todos, desde Reagan, Kissinger, da mulher que concorreu para o Clinton, o marido da Hillary, todos eles disseram, nós vamos determinar que Jerusalém seja a capital de Israel. Todos eles disseram, mas nenhum executou. Sabe o que o Trump disse agora esses dias? Isso. É chegada a hora, essa é a frase do bicho, é chegada a hora de Jerusalém ser a capital de Israel. Eu declaro Jerusalém capital de Israel. Eu apoio todos eles. Entende a força da expressão tem um cara que é muito famoso por profecias, que é Nostradamus. Esse cara profetizou que ia se levantar nos últimos tempos, antes do fim do mundo, um loiro. Ali debaixo da cozinha. Um loiro de nariz arrebitado que ia auxiliar a Israel ser de novo a capital do mundo. Esse loiro, com o nariz arrebitado,
Não é ninguém diferente de Trump. Com essas palavras, com esse jeito de ser, ele está pintando que vai colocar Israel de novo no caminho de ser a potência mundial primária. E todas as Nações Unidas, não sei se vocês perceberam, Angela Merkel, a Inglaterra, a França, todos das Nações Unidas foram contra ele. A profecia de Nostradamus diz que todos serão contra ele, que vai fazer o bem, como Ciro fez para Jerusalém. Esse loiro do nariz arrebitado vai fazer o bem para Jerusalém e para... Então é uma coisa interessante de estudar. Nós estamos às portas da volta de Cristo e temos que ficar atento. Porta dourada. Nisso nós entramos na unidade 7. Passou a unidade 6, nós entramos na unidade 7. Deixa eu só lhe pedir uma curiosidade. O Maomé, ele existiu? Era um judeu? Né? Era alguém? Ele era judeu. Não, ele era descendente de Ismael. Ele era árabe. Né? Também filho de Abraão. Também filho de Abraão. Mas esse cara conhecia a Bíblia. Conhecia o Pentateuco. Sim. E tirando do Pentateuco, ele fez o Alcorão. E o Alcorão é a Bíblia dos islâmicos. Foi o Maomé que... Maomé que é o fundador dessa religião. Ele foi ao céu, voltou e escreveu... Temos que entender uma coisa. Nem todo maometano, nem todo islâmico é xiita. Sim. Nem todo islâmico é mau. Mas todos eles seguem que o profeta maior é Maomé. Jesus é um profeta e o profeta maior é Maomé. A Bíblia é só um livro sagrado, mas o livro sagrado é o Alcorão. Eu admiro esse povo, porque 5 vezes por dia eles estendem o tapete e fazem a oração deles. Chegou na hora, eles fazem a oração. Nós não somos assim determinados. Nenhum filho de islâmico pode chegar à maturidade sem saber o Shema de cor. Ele tem que saber ler em hebraico aquela parte do Alcorão na qual Maomé reza as diretrizes do islamismo. Então eu admiro, nossos filhos crescem e nem conhecem Bíblia. Não sabem dos salmos, nem o Salmo 23. E eles não têm como chegar à maturidade, assumir a maioridade sem conhecer essas partes do Alcorão. Qual é a importância dos rios na Bíblia? Para nós ter que estudar? Para enriquecer o sermão. Para enriquecer o sermão, mas vamos dizer assim, Jesus andou nesses rios. Sim. Eles são fonte de sobrevivência, né? Eles fazem parte da história. Então, por exemplo, Rio Jaboque. Nós relacionamos o Rio Jaboque com quem? Esaú? Não, Jacó. Jacó. Sim. Quando ele atravessou o vale do Jaboque, ele lutou com o anjo. Isso. Certo? E aí começou a história de Jacó. Ficou reino. Isso, ficou reino. O rio Quisson é relacionado com Débora, a única mulher juíza que nós temos história nos Juízes. Débora, ela era juíza, ela reinava, ela fazia a jurisprudência dela nesse rio Quisson. O rio Querite, eu estou citando esses rios que estão no manual de vocês, tá? Sim. O rio Querite é relacionado com quem? Com Elias. Elias, que é aquele que se escondeu na caverna e comeu carne e pão e alimento que os corvos traziam. Porque Deus alimentou e Deus perguntou para ele: o que tu faz na caverna? E aí Elias sai e vai brigar com os 400 profetas de Baal. E tem aquela
história épica da briga de Elias com os profetas de Baal. Eles, quem sabe você dá uma gritadinha mais alta que o Deus de vocês está dormindo, né? E foi uma coisa épica aquela história de Elias. Então é interessante esses rios, mas eu acho que o único rio que vale a pena nós estudarmos é o Rio Jordão. Por quê? Porque ele está no começo da Bíblia, o Rio Jordão, até final do Apocalipse nós temos o Rio Jordão. Ele faz parte da nossa inódia. Quero o Jordão atravessar. Lembra daquele corinho? É sobre o Rio Jordão. Nesse Rio Jordão ele tem 130 quilômetros de extensão. E é interessante que, vamos dizer assim, Maurício vai dizer, todos os rios vão para o mar. Porque o rio vai para o Rio Maior vai para o Uruguai vai para o estuário vai para o mar. Esse Rio Jordão não vai para o mar. É interessante, porque ele vai para o Rio Morto, o Mar Morto. O Mar Morto está 400 metros abaixo do nível do mar.